Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior, e que alegria estarmos juntos de novo na presença do Senhor, agora com a carta de 1 Coríntios. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer a nossa liderança pela confiança, em especial nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos, que vem dirigindo a obra do Senhor com graciosidade e com profundidade. Amados, vamos então para 1 Coríntios capítulo 7. E em 1 Coríntios capítulo 7, você tem Paulo agora respondendo uma carta que recebeu dos irmãos da própria igreja de Corinto. Veja que 1 Coríntios capítulo 7 começa assim: quanto ao que me escrevestes. Ou seja, de 1 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo vem tratando de problemas que sabia existir na igreja, porque foi visitado pelos da família de Cloe e ficou sabendo dos problemas e resolveu já falar aos irmãos, por intermédio desta carta, sobre os problemas que tinha, a igreja. E agora ele passa a, na mesma carta, responder, meus amados irmãos, as questões que tinham sido levadas para ele. Então, Paulo recebe uma carta da igreja de 1 Corinto e agora começa a responder às questões que eles levantaram. Preste atenção. 1 Coríntios não foi a primeira carta escrita por Paulo à igreja. Quando você pega o capítulo 5, como Joel já tinha esclarecido no primeiro áudio de toda esta carta, o versículo 9 diz assim do capítulo 5: já em carta vos escrevi que não é para fazer associação com os impuros. Então esta carta aqui não foi a primeira carta, mas Deus, por sua soberania, não permitiu que tal carta escrita por Paulo chegasse a nós como inspirada e como parte do Evangelho. Então, o que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade, já é uma segunda carta de Paulo aos irmãos aos Coríntios, porque ele já tinha escrevido uma carta antes, advertindo a eles para não se associarem com quem? Com os incrédulos. Amados, Deus é Deus. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Ele controla todas as coisas, e se ele nos quis fazer da segunda carta a primeira carta, então louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja então que Paulo se comunica bastante com a igreja de Corinto por intermédio de cartas. Ele já tinha enviado uma carta antes, e agora ele recebe os da família de Cloe, levando uma carta da igreja de Corinto para ele, e a partir do capítulo 7 ele começa a responder questões que aquela igreja estava levantando enquanto dúvidas que aquela igreja tinha. E no capítulo 7, ele se dedica a responder questões referentes ao casamento. Só que aqui nós temos que ter um cuidado essencial e fundamental para que possamos ter o perfeito conhecimento. Quando Paulo aqui fala, eu sei perfeitamente que a impressão que dá a cada um de nós é que Paulo é contrário ao casamento, é que Paulo repudia o casamento, é que Paulo simplesmente disse, é preferível ninguém casar e ficar como eu sem ter esposa. Esta é a primeira impressão que dá. Agora, isso é produto da leitura do texto só pelo texto. Você tem que ler qualquer texto da palavra de Deus ligando ao contexto
contexto do próprio livro e ao contexto histórico aonde aquele livro e quando aquele livro foi escrito. Daí a possibilidade de se compreender muito bem cada um dos textos da palavra de Deus. E qual foi o contexto histórico em que esse texto foi escrito? Vamos juntos. Preste atenção nisso, por gentileza, que é fundamental. O contexto histórico estava se aproximando uma grande perseguição contra o povo de Deus. Você, nesse momento histórico aqui, tem exatamente o imperador Nero chegando ao poder, e todos nós sabemos que com o imperador Nero se inicia uma das maiores perseguições, a primeira das 10 grandes perseguições que o povo de Deus ia ter por parte do Império Romano. Todos sabemos que Nero, aquele imperador maluco, coloca fogo em Roma e depois coloca a culpa exatamente nos cristãos. Então se aproximava um momento absolutamente difícil de perseguição e Paulo, prevendo tudo isso, Paulo diz num dos versículos mais importantes para interpretarmos todo esse texto. Paulo diz em 1 Coríntios 7:26, considero por causa da angústia da situação presente ser bom para o homem permanecer como está. Está casado? Não, continue casado. Não está casado? Não procure se casar. Então raciocine comigo agora sobre o contexto histórico que está por trás de 1 Coríntios capítulo 7. Simplesmente, Paulo já vinha de várias perseguições e simplesmente Paulo, que tinha vindo de cadeia após cadeia, de pancadaria após pancadaria, de surra após surra, de morte após morte, a morte em termos simples, os irmãos estão me entendendo, de quase morte, não é verdade? Então, situações angustiosas, Paulo, verificando que estava perto de vir e pelo Espírito Santo sendo instruído de que viria grande perseguição, Paulo chega e diz, olha, presta atenção, o presente momento não é brincadeira. Quem quiser estar casado vai passar por muito sofrimento em razão da perseguição. Vai ser separado da esposa, vai ver filho morrendo, vai ver esposa sendo simplesmente violentada, arrebentada de forma maligna, porque simplesmente são cristãos. E eu digo a vocês, é bom que não case, é bom que não case, é bom que fique como está. Então, Paulo não tem nada contra o casamento, ao contrário. Quando você pega o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27, veja que Paulo dá instruções que devemos amar nossa esposa, devemos tratá-la bem, devemos santificá-la. Paulo dignifica o casamento também em Hebreus. Paulo chega a dizer que o lar deve ser fundamental na vida do cristão e simplesmente a cama não tenha mácula e mancha nenhuma. Paulo não pode ser interpretado completamente quanto à sua teologia sobre o casamento somente com base em em 1 Coríntios capítulo 7. Ninguém venha me interpretar Paulo dizendo que Paulo era contra o casamento com base em 1 Coríntios capítulo 7, porque está errado. Você não pode reduzir Paulo a 1 Coríntios capítulo 7. Quando você pega Paulo em toda a escritura, você vê que ele defende o casamento, ele defende a família, ele defende o sacerdócio do marido perante o casamento e o amor de Deus manifesto por intermédio do lar cristão. Mas aqui ele fala de forma especificamente a uma igreja, quanto a perguntas específicas, e ele olha para o momento histórico de grande tribulação que estava chegando e ele diz, é preferível não casar. Tá vindo perseguição, tá vindo coisa difícil, tá vindo coisa horrível e é preferível não casar. Por isso que ele começa em 1 Coríntios capítulo 7 dizendo, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Não toque em mulher. Agora,
Paulo ainda tem um segundo grande problema na cidade de Corinto. Você se lembra que na cidade de Corinto estava o templo de Afrodite? Você se lembra que Afrodite era a tal deusa do amor perante os gregos? E você se lembra que Afrodite tinha, segundo alguns historiadores, entre 1.000 e outros 10.000 sacerdotisas profissionais que cultuavam a Afrodite através do sexo cultual e que se essas mulheres, além de possuídas por demônios o dia inteiro, para manter relações sexuais o dia inteiro, ainda no período da tarde desciam para o porto de Corinto, que era muito importante, para se entregar à libertinagem sexual com marinheiros que estavam chegando no porto. Então Paulo ainda tinha um problema sério, o problema da incontinência sexual e da sexualidade horrível que existia na região de Corinto, Vamos lá, seja franco. Se você é o apóstolo Paulo e você tem esses dois problemas de cara, o problema de uma perseguição muito grande que está chegando, e você sabe que quem está casado vai sofrer muito em razão dessa perseguição. E de outro lado, você simplesmente tem uma cidade entregue à devassidão, meu amado irmão, sexual. Como é que fica? Que conselhos você daria? Obviamente, não há outra forma de tratar o casamento e as relações sexuais, senão para a igreja de Corinto, à luz de 1 Coríntios capítulo 7. Vamos juntos então? Vamos dividir então os conselhos de Paulo sobre casamento e separação e vida de absoluto celibato, ou seja, sem o casamento, para que os irmãos possam compreender. Primeiro lugar, Paulo chega e diz, olha, é bom não casar por causa da perseguição que está chegando. Mas, por causa da impureza, versículo 2, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Primeira coisa que Paulo fala. Preste atenção. Tá vindo muita coisa ruim, tá vindo muito momento difícil, e eu queria livrar vocês de muitas angústias, vocês que estão solteiros e querem casar e tá chegando a perseguição. Mas por causa da impureza, e a Coríntios era absolutamente impura, por causa da impureza, nós vamos fazer o seguinte: casa e cada um tem a sua própria esposa e seu próprio marido. O que Paulo está falando aqui? Que o casamento é heterossexual, o casamento bíblico é heterossexual. E em segundo lugar, então é homem com mulher, mulher com homem. Isso é o casamento previsto na Bíblia. E é um só. Não é um homem e 10 mulheres, não é 10 mulheres, um homem, não é uma mulher e 10 homens. Então Paulo estabelece em primeiro lugar, quanto ao casamento, um homem e uma mulher, casamento heterossexual e absolutamente monogâmico. Duração do casamento, até a morte. Duração do casamento até a morte. E Paulo fala isso olhando para a estabilidade da família. Veja que a partir do versículo 10, ele diz exatamente o seguinte, olha, quem casou e simplesmente aceita Jesus depois do casamento, é óbvio, pelo amor de Deus, não é para deixar a mulher que é incrédula. A mulher que é incrédula não vai ser deixada pelo marido, porque o marido vai, com a sua atitude, talvez levá-la à presença de Cristo e ela será salva. E você, minha irmã, que casou e já era, aí veio para o Evangelho e aí sim aceitou o Senhor Jesus, não é para deixar o marido, porque a sua atitude no lar, sua oração, sua vida em consagração e vida maravilhosa para o Senhor, obviamente santificam aquele lar e aquele marido pode chegar à presença de Deus. Então, quem aceitou Jesus e já era casado não é para deixar a família.
porque isso traz instabilidade à família. Agora, Paulo diz de forma muito clara: se o marido ou se a mulher disserem ou eu ou Jesus, aí você não tem escolha. Se ele quiser se apartar por causa do evangelho, aí Paulo diz que este marido crente, esta mulher crente, estão liberados para a separação. Para a separação. O texto é muito claro quanto a isso. Então, casamento até a morte, salvo se o marido descrente ou a mulher descrente quiser se afastar e mandar você escolher entre você e Jesus. Você e Jesus. Agora, morreu o marido, morreu a mulher, aí é óbvio, você está absolutamente livre. É o que Paulo fala lá no versículo 39 e 40, e diz o seguinte: olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, o marido ligado à mulher enquanto vive, sem nenhum problema. Agora, faleceu, você está livre, você não precisa casar. Agora, se vai casar, então casa com alguém que simplesmente tem compromisso com Deus. Não se casa com quem não tem compromisso com Deus, para não ter julgo desigual. Ainda quanto à vida conjugal. Aí Paulo, é lógico, no início do capítulo, responde a uma pergunta fundamental para os irmãos que estão em Coríntio. E quanto ao sexo? Bem, quanto ao sexo, coloque uma coisa na cabeça. O sexo é fundamental. Sexo é fundamental. Tem que ter sexo. Sim, durante o casamento. Ou seja, o corpo do marido é da mulher, e quando ela desejar, ele tem que estar à vontade, dando a ela o que é dela. O corpo da mulher é do marido, e quando ele desejar, tem que estar à vontade, dando a ele o que é dele. Ou seja, não é para se privar do prazer sexual. O máximo que pode acontecer é, em períodos específicos, você combinar com sua esposa, você combinar com seu esposo, para que possam se consagrar um pouco mais, fazendo orações, mas isso é momento específico, é momento rápido, e depois que terminou, volte imediatamente a manter a alegria sexual durante o casamento. Isso é fundamental. Fundamental. Agora, sou obrigado a me casar? Aqui é que está a questão. Paulo diz: ninguém é obrigado a casar. Cada um fique no dom e na vocação que foram chamados. Ninguém é obrigado a casar. Se você não tem necessidades sexuais extremas e se você consegue viver uma vida tranquila, independente de casamento, meu amigo, não case. É isso que ele fala. E ele diz: não case por uma razão extremamente simples. Está chegando perseguição e eu quero livrar vocês de angústia, muita angústia, que é perseguição, tendo filhos, tendo esposa, tendo marido. Paulo chega inclusive ao ponto de dizer: eu gostaria que vocês fossem como eu. Aí vem uma velha pergunta: mas espera aí, quem era Paulo? Existem 3 teorias no tocante ao estado civil de Paulo. Existem aqueles que dizem que Paulo era casado e que depois que aceitou o Senhor Jesus, a esposa simplesmente o deixou por pressão de todo o grupo judeu onde ele vivia. E aí ele foi chutado pela esposa, recebeu carta de divórcio, tadinho, e simplesmente vivia como solteiro. Tem um segundo grupo que diz que não, ele era viúvo. Ele teve a esposa e a esposa morreu e ele era viúvo. E existe um terceiro grupo que diz simplesmente que ele sempre foi solteiro. No tocante ao terceiro grupo, a pergunta que se faz é: mas Paulo não era membro do Sinédrio? E para ser membro do Sinédrio, não tinha que estar casado? Entretanto, para quem não sabe, e agora aprenda, entenda que quando se fala em membro do Sinédrio e que a participação nesse órgão era limitada aos homens casados, você tem que distinguir entre o grande sinédrio e sinédrios inferiores que existiam. Não havia só um sinédrio, haviam sinédrios inferiores. E Paulo pode ter votado como membro de um sinédrio inferior, e aí sim seria possível ele não ser casado. Meu Deus, pastor, onde é que está isso? Você pode conferir no comentário bíblico Bacon da CPAD,
volume 8, página 296. Sim, haviam vários sinédrios e Paulo poderia ser membro de um sinédrio inferior e aí não precisaria ser casado. O sinédrio superior, não, aí sim tinha que ser casado. Pessoalmente, eu não sei como me posicionar quanto ao Paulo. Eu prefiro acreditar que ele simplesmente era viúvo. Eu creio muito mais nessa hipótese, mas não há tempo aqui de identificar. E nós temos que entender que quando Paulo simplesmente fala que é possível viver uma vida cristã completa, absoluta, sem estar casado, sim, isto é possível e absolutamente claro. Ou seja, o casamento não é uma obrigação, mas é uma faculdade maravilhosa. Lembre-se do que o próprio Deus disse em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. E venhamos e convenhamos, nós vivemos em um momento diferente de 1 Coríntios capítulo 7. Nós vivemos em um momento em que a perseguição ainda não chegou de tal forma a ponto de perder filhos, mulheres, família e sofrermos muito. Então, coloque uma coisa no coração. Vamos então ver uma menina linda, vamos casar e vamos viver. Faça o que eu fiz. Escolha uma menina maravilhosa, uma menina crente, cheia do Espírito Santo de Deus, case-se com ela, tenha filhos maravilhosos para servir a Deus. Agora, se não é do teu interesse, então viva solteiramente, mas sem viver a promiscuidade sexual, servindo a Deus em todo conhecimento. Por fim, para terminarmos, quero deixar bem claro que os conselhos que Paulo dá ao casamento são absolutamente válidos até hoje. O casamento é monogâmico, o casamento é heterossexual, o casamento é para a vida inteira e se você veio a Cristo com alguém que simplesmente ainda não é crente, viva com ele, viva com ele. Só se aparte se ele lhe deixar, se ele se afastar de você e seja feliz para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.